com finalização, o torcedor não gostou muito não. O Atlético, inclusive, Vini, pegando aqui a estatística do jogo, o Atlético teve 17 finalizações, mas só 6 do gol. Muito pouco, hein? Nem metade, hein? Muito pouco, Romano. O Atlético hoje nem dá pra falar assim, o time perdeu um caminhão de gols. Nem isso. O Atlético não conseguiu criar muitas oportunidades. Foi um time que teve muita dificuldade para poder furar esse bloqueio do Juventude. Eu esperava um jogo difícil, não esperava facilidade pro Galo, mas eu também não imaginava que o Atlético jogaria tão mal, que tivesse um repertório tão pobre. O torcedor cornetou ali o Cassierra, mas assim, qual que foi a grande chance do Cassierra? Teve aquela bola na trave do Igor Gomes e no rebote o Cassierra poderia ter aproveitado, é verdade, mas foi muito mais no susto. A bola também não chegou pro centroavante hoje. O Atlético hoje foi a pior partida, desse retorno. Contra o Bahia tinha feito um segundo tempo ruim. Contra o Palmeiras um bom jogo, com uma estratégia completamente diferente. Mas hoje uma partida muito apagada, uma partida muito pobre do Galo. Com os jogadores que até estavam bem. Bernard, pra mim, hoje foi muito mal. O Vitor Hugo começou bem no jogo, mas depois sumiu. Dudu também não fez uma boa partida. Então, é um Atlético hoje que decepciona demais o seu torcedor, porque não jogou bola. O Atlético ficou devendo. E olha que no segundo tempo, Romano, o Juventude quis ir pro jogo. O início do segundo tempo foi do Juventude. O segundo tempo, o Juventude, ele teve mais posse de bola do que o Atlético. Pouca coisa, 52%, mas teve mais posse do que o Atlético. Concedeu alguns espaços, mas o Galo não soube aproveitar. Hoje preocupou, porque a partida do Galo foi muito pobre. Vini, o Simões falou que o Atlético ficou muito abaixo. A gente esperava um Atlético que jogou bem contra o Bahia, acabou sofrendo empate aqui na arena, mas depois ganha do Palmeiras lá quando ninguém esperava. E aí todo mundo pensando num Atlético numa crescente, o Atlético não consegue ter essa crescente contra o Juventude e acaba decepcionando. O técnico Eduardo Domingues também decepcionou, você esperava mais dele? Ele que hoje colocou o Dudu, surpreendendo todo mundo para começar o jogo? Mano, eu acho que assim, a escolha pelo Dudu, eu falei aqui no início, eu acho que faria sentido pensando que você ia pegar um adversário muito fechado e no espaço curto, o Dudu, ele tem mais capacidade de improviso, de drible do que o Coelho, que não estava ainda 100%. Eu acho que até por isso ele não começou. Tem mais capacidade de drible, improviso do que o Preciado. Então, assim, acho que fez sentido. Não deu certo, é verdade, porque o Dudu não fez uma boa partida. E aí eu acho que a responsabilidade é mais do Dudu. E não tem feito boas partidas, não é de hoje, já tem muito tempo. Acho que a decepção em relação ao Barba é voltar pro segundo tempo com o mesmo time, a gente até chamou atenção em relação a isso, mas como ele preferiu não mexer na equipe, você pensa, poxa, vai mexer pelo menos na estratégia, o time vai voltar melhor com as mesmas peças. Isso não aconteceu, o Atlético voltou pior pro segundo tempo. O Juventude dominou ali os 15 primeiros minutos da segunda etapa. Aí o Barba começa a mexer no time, nada deu certo, tudo que ele tentou hoje. Aí por responsabilidade dos jogadores também, não deu certo, porque entraram muito mal, o Alaminda, o Coelho, muitas decisões erradas. Ele abre mão, de um volante, no caso foi o Maicon que saiu, recua o Vitor Hugo. Ele tentou soltar o time, mas não funcionou. Mas, Romano, esse tipo de jogo, você precisa ter protagonistas. Porque acho que a grande pergunta do torcedor é a seguinte: por que o Atlético faz um jogo daquele jeito contra o Palmeiras, uma vitória fora de casa surpreendente, um nível de concentração, e no jogo seguinte, contra um adversário inferior, não consegue vencer? Por que o time tem essa diferença toda? E aí você pode falar de concentração, de pegada, eu acho que isso entra também, mas pra mim é principalmente pelo desenho do jogo. Contra o Palmeiras, o Atlético teve o contra-ataque. No jogo de hoje, ele teve pouco espaço para jogar, especialmente no primeiro tempo. E quando você pega uma defesa muito bem montada, como é a do Juventude, você precisa de protagonistas do meio para frente. O Atlético tem boas opções? Tem. Mas e os caras para resolver jogos difíceis? Tá faltando. O Bernard é bom jogador? Vitor Hugo? Sim. Cassierra também.
mas esses caras precisam ser mais protagonistas. Em jogos como esse, em jogos que são amarrados, jogos fechados, o Atlético precisa de jogadores diferentes. Precisa do cara que não pode ser só bom, não pode ser só o nota 6, nota 7. Tem que ter um nota 9, um nota 8 ali para poder decidir jogos. E principalmente nas partidas na arena, que o Atlético vai pegar adversários fechados, ele vai ter que encontrar mais soluções. E aí não é papel só do treinador, mas principalmente de quem está em campo. E aí, dentro do que você disse, pergunta para você e para o Simões. Lá em Caxias do Sul, terça-feira, jogando em casa, o Juventude vai sair mais pro jogo. Vocês acreditam que o Atlético pode se beneficiar disso? E baseado muito em cima do que você disse, Vini, e daquilo que a gente viu contra o Palmeiras? Ô Romano, assim, o Atlético do Barba, eu acho que ele é mais montado para poder se defender e reagir do que para propor o jogo, né? Para ser o protagonista das partidas. Isso pode até favorecer realmente, né? Um jogo fora de casa contra o Juventude, mas é que eu acho que o Juventude também não vai dar esse espaço todo mesmo jogando em casa. Porque sabe da diferença técnica, e aí, tudo que o Atlético quer é campo para poder atacar. O Juventude não vai entregar isso de bandeja pro Galo. Então, eu acho que vai ser uma partida muito difícil e tem toda a questão do gramado, que é bom, mas eu falo que o Juventude está muito mais adaptado. O Simões até chamou a atenção no início da transmissão e eu concordo. Tem o clima, que é diferente, tem a pressão da torcida. O Juventude é muito forte em casa. Então, de qualquer forma, por mais que o Atlético goste desse estilo, né, de jogar no contra-ataque, é muito ruim você chegar em Caxias não tendo uma vantagem. Foi um resultado muito ruim para o Atlético. Eu chamei a atenção aqui no nosso pré-jogo, que eu acho que um bom resultado hoje seria uma vantagem de pelo menos 2 gols. Então, assim, o resultado foi bem ruim. Juventude sai feliz da vida comemorando esse resultado. Não que o Atlético esteja eliminado, claro que não. Eu acho até que o Galo continua sendo favorito, tem condições de avançar, mas precisa jogar muito mais, porque o futebol que apresentou hoje não é suficiente para poder avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. E aí, Simões? Romano, o jogo de Copa, assim, quando você joga em casa, você tem a obrigação de vencer. Isso é básico. E o Atlético não conseguiu fazer isso. Então vai decidir lá. O estádio vai estar cheio, a torcida do Juventude é vibrante. Agora tem um ponto, né, o Romano, que futebol é assim, é um esporte muito maluco, né? Eu tô vendo a turma do Galo aqui, eles estão fazendo um treinamento, acho que acabou agora, né? Quem não jogou, né? Cara, Alexander e Scarpa correndo aqui. Claro que, o Barba não sabe que os dois têm uma qualidade técnica absurda, desproporcional, jogam muito mais do que qualquer um que estava em campo aí. Claro que ele sabe disso, mas acontece alguma coisa que ele não tem a confiança de colocar esses caras em campo, né? O Alexander é muito pouco utilizado, né? E a gente se recorda do Alexander surgindo no futebol com a camisa do Fluminense. É um cara que integrou um meio de campo. Só para você ter uma ideia, Romano, e pro torcedor ter uma noção, o Alexander, subindo do sub-20 pro time principal, colocou o Martinelli no banco. O meio de campo do Fluminense era André, Alexander, John Arias e Paulo Henrique Ganso. E o ataque era Cano e Keno. Verdade. Ele botou o Martinelli, que hoje é um dos melhores volantes do futebol brasileiro, um cara que muita gente cobrou convocação para a Copa do Mundo, no banco de reservas, surgindo do sub-20. E ele é vendido, e aí não participa da reta final da Copa Libertadores, mas conquista aquele campeonato carioca em cima do Fluminense, inclusive faz gol naqueles 4-1 do título. Então, quer dizer, o Scarpa a mesma coisa. O Scarpa tem uma bola parada espetacular, o Scarpa joga aqui pelo lado direito, puxando pra dentro e batendo pro gol. É uma arma e que foi muito usada pelo Milito no primeiro ano do Scarpa aqui no Atlético. Agora, esse lado, aí eu queria até saber da opinião do Vini também. Eu acho que a aposta no Dudu, ok. Dudu é um jogador de muita qualidade, que puxa o contra-ataque, que tem o drible, que tem a criação pelo lado do campo. Só que o Dudu acontece muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Se a gente for pegar a carreira do Dudu, ele se deu muito melhor jogando pelo lado esquerdo do que pelo direito. O Dudu veio pro lado direito,
e com a obrigação de fazer uma recomposição defensiva, o que não é uma facilidade para ele. Só que não era uma composição defensiva qualquer, porque ele tinha que voltar quase que como um ala, que é o que o cara que faz esse lado aqui tem que realizar no time do Barba. E quem faz mais é o Coelho, contra o Palmeiras fez o Preciado, e pro Dudu ele tem essa dificuldade. Então eu acho que isso também dificulta um pouco pro Dudu. Quem ficou lá do lado esquerdo foi o Bernard, que é o lado do Dudu. Então eu acho também que não é a melhor estratégia você pegar o cara que você pode desafogar o jogo e colocar ele do lado em que ele rende menos e exercendo uma função que ele não tem muita característica para fazer. Eu vi aqui o Scarpa puxando fila, viu? Eu vi aqui o Scarpa puxando a corrida e tudo mais, no momento que o Vitor Hugo sumiu de novo. Aliás, a grande pergunta é, pós-Copa do Mundo, o que acontece com o Vitor Hugo? Ele faz um tempo bom e no outro ele some. No outro ele desaparece. Aí, Romano, é questão física com certeza. E hoje ele foi muito bem no primeiro tempo. Na segunda etapa ele logo saiu e foi recuado, né? Para segundo volante. O Maicon sai por questão física também. Porque não fosse isso, seria aquilo, acho que foi o Vini quem falou no intervalo, né? De repente tirar o Pérez, recuar o Maicon, recuar o Vitor Hugo. Você teria dois caras de muita qualidade como seus dois volantes, e isso dá um poder de criação muito grande pro time. Mas Maicon e Vitor Hugo só pode ser questão física, porque a bola eles têm. E o Vitor Hugo começou bem o jogo, fez uma boa primeira etapa, mas na segunda etapa ele deu uma sumida, mas também foi recuado. Não que isso seja um erro, até porque ele já exerceu essa função com o próprio Barba e se deu bem. Mas é uma questão de encaixe, e encaixe até físico, né? E a gente não pode esquecer, é só o terceiro jogo do Galo, depois da volta de uma parada aí que foi de 31 de maio a 20 de julho. 50 dias sem atuar. Não é pouco tempo. E principalmente o Atlético que não fez tantos amistosos, jogos treinos, para tentar pegar um pouquinho de ritmo, como outras equipes fizeram. Esse é o pós-jogo em furar a catimba do Juventude. Não conseguiu marcar o gol ou os gols que dariam uma tranquilidade para o jogo de volta. E ainda com a conivência do senhor Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho. Mas tu é ruim, hein, Fernando? Mas tu é ruim, hein? Vamos ao melhor em campo deste empate no Galo. Começo com você, Alexandre Simões. Romano, o MP do Juventude me deixou muito boa impressão. Mas eu vou votar no jogador do Galo e vou votar no Renan Lodge. O Renan Lodge teve boas ações defensivas. Eu acho que o lateral precisa saber marcar. É sempre uma opção importante no ataque. Foi no primeiro tempo. Eu vou de Renan Lodge. Pra você, Vinícius Andrade. Pra mim, o MP, Marcos Paulo, do Juventude, camisa 10. Cláudio Rezende. Eu também acompanho o Simões aí. Renan Lodge. Renan Lodge. Pra você, Paulo Azeredo. Os dois são um ótimo voto. Vai valorizar a nossa aqui, eu vou de Lodge. Renan Lodge. Pra você, Rubem Júnior. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Tá aí o voto do Vitor Hugo. E CSN com o melhor em campo. Locutor do Barbante. Dei até uma pausa aqui. Você viu, né? Dramática. Aqui. MP, pra ficar empatado aí pra você. MP. Então tá empatado, não tá não, que o Lodge teve 3. Tá? O MP fez uma partidaça. Camisa 10 clássico, domina bem a bola. O Lodge é porque é o daqui. E foi uma ação interessante do Renan Lodge, principalmente do ponto de vista defensivo, viu, Romano? Ele salvou algumas ações muito importantes do Juventude, e eu acho que isso precisa ser destacado nos laterais. O Brasil está vivendo aí um momento de transição, a gente precisa criar lateral que saiba marcar. E, além disso, do ponto de vista ofensivo, é uma referência também desse time do Galo. Mas o MP, 25 anos, é um cara a ser observado nessa carência de camisa 10 que o futebol brasileiro vive.
É isso aí, Renan Lodge foi eleito melhor em campo no oferecimento de CSN neste pós-jogo da Itatiaia.